a todos, bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez no canal Carcassonne e os Segredos para vos falar de mais uma extensão. E hoje temos para vos mostrar a extensão do Mensageiro, ou seja, é uma extensão que está à venda na caixa Carcassonne Plus, onde vocês a podem encontrar com muitas outras extensões de que temos vindo a falar aqui no nosso canal. E neste caso hoje vamos falar então desta extensão que é composta por uma extensão simples, que é composta apenas por 8 tiles, que vocês veem aqui, com um formato um bocadinho diferente. Vocês conseguem ver aqui o desenho de uma mensagem, e com aquele símbolo C de Carcassonne na mesma, até é uma peça dourada. Por isso é composto por 8 peças e ainda por estas duas figuras aqui, aliás, uma figura apenas, mas de diferentes cores, consoante o jogador, que é seguidora. Como estão a ver, tem um formato um bocadinho diferente das outras peças. Como é que se processa? Ora bem, estas peças aqui vamos apenas mostrar-vos por dentro para poderem perceber a ideia e vamos deixá-las aqui para vos explicar o funcionamento. Na prática, estas figuras não são para juntar estes tiles, não são para juntar ao jogo, ou seja, se vocês repararem, não existem aqui nem caminhos, nem campos, porque isto é para estar ao lado do jogo, numa pilha. São 8 peças, elas estão à parte e elas só são jogadas em determinadas circunstâncias. No fundo funciona da seguinte maneira, vocês recordam-se que temos aqui o tabuleiro de pontuação do jogo. Normalmente o que vocês fazem no início é colocam uma figura de cada um, de cada jogador, não é? Na cor, na posição 0, e o que vai acontecer é que vocês vão colocar também no início a vossa seguidora também na posição 0, ou seja, no fundo vão passar a ter dois meeples que vão funcionar aqui ao longo do tabuleiro de pontuação. E o que vai acontecer é, quando vocês estão a contar pontos, por isso têm de contar pontos para avançar, vocês escolhem qual é que querem avançar, se querem avançar o seguidor normal ou se querem avançar a vossa seguidora. Qual é a razão de ser? A importância é sobretudo vocês terem interesse em calhar nestas casas mais escuras. Se vocês repararem, a cada 5 pontos há uma casa no tabuleiro aqui da pontuação mais escura. Tem aqui os 5, ou 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e a casa 0 também. O que acontece então é o seguinte, se por exemplo por algum motivo, imaginem, eu tinha ganho 5 pontos, por algum motivo o jogador vermelho pode calhar aqui nesta casa, mas ele podia mover tanto o seu seguidor normal como o outro, depende do que ele quiser, do momento do jogo. E quando calha numa destas casas, então no final da contagem de pontos, ele vai buscar uma destas cartas. Elas estão viradas ao contrário, por isso elas estão todas assim, foram baralhadas e no fundo o jogador vai tirar uma destas cartas. E estas cartas têm determinados significados. Vamos já falar deles também. Podiam perguntar, então, mas porquê é que há temos aqui dois elementos, não é? Dois seguidores para poder andar no tabuleiro de pontuação. Porque, por exemplo, imaginem que a meio da pontuação eu posso ter os seguidores aqui neste sentido, vamos imaginar, por exemplo, assim de forma aleatória, vamos imaginar que agora o azul, por exemplo, ganha 4 pontos. Se vocês repararem, com 4 pontos andando com este, 1, 2, 3, 4, ele consegue ir buscar uma daquelas cartas de mensagem, mas se andar 4 com este, 1, 2, 3, 4, já não vai buscar nada. Por isso, isto é no sentido estratégico, o jogador escolhe aquele meeple que lhe possa mais facilmente calhar numa casa castanha escura, para poder ir buscar uma mensagem, sendo que as mensagens são normalmente positivas, elas são no fundo, trazem bons resultados para o jogador. Por isso que normalmente existem 2, permite uma maior possibilidade de escolha. E atenção, uma regra importante, eu não posso, por exemplo, se eu ganhei 4 pontos, eu não posso andar 2 pontos com este e depois 2 pontos com este. Não, tenho apenas de andar com um só, um dos dois, escolho um e ando com os mesmos. Agora, explicar-vos então o significado das mensagens. Elas não são muito complicadas de perceber, funciona da seguinte maneira. Vamos colocar-vos aqui, aliás, estas 3 primeiro, que são as mais simples. Se vocês repararem nestas 3 peças, eu vou ainda virar estas, para não baralhar. Nestas 3 peças, vocês repararem, todas elas têm o mesmo... Aliás, deixem-me só aqui ver, troquei aqui uma delas, é assim, exatamente, estas 3. Então, no fundo, se vocês repararem todas elas, o que é que têm? Todas as peças têm aqui um 2 em baixo. Já vou explicar o 2, porque todas elas permitem, no fundo, fazer uma de 2 coisas. A ação da peça ou então este 2 aqui, que vocês veem. Então, no fundo, o que é que cada uma destas peças permite? Quando o jogador vai buscar uma peça, se lhe calhar, por exemplo, esta peça aqui, que tem o mosteiro, o que o jogador pode fazer é ganhar os pontos que um dos mosteiros, o mosteiro com o menor ponto que ele tenha no terreno, permite-lhe ganhar esses pontos. Vamos imaginar que um jogador tinha um terreno, tinha lá um mosteiro e tinha 5 peças, por exemplo, então o jogador ganha 5 pontos.
Se o jogador não tiver mosteiro nenhum, não faz mal, ele pode sempre ganhar 2 pontos. Por isso, ele ganha, no fundo, sempre o melhor possível, ou ganha 2 pontos no mínimo sempre, ou então, se tiver um mosteiro no terreno de jogo, mesmo que não esteja completo, ele ganha os pontos que esse mosteiro lhe daria. Por exemplo, podia ser 5, podia ser 2, podia ser 3. Claro que o jogador deve sempre escolher a opção que lhe dê mais pontos. Mas não tira a atenção que com estas peças, isto é para o mosteiro, esta é para a cidade, é a mesma situação, para a cidade, e esta aqui é para a estrada. Por isso, nestas 3 circunstâncias, o jogador não tira meeple de lá. O que o jogador apenas faz é escolhe a estrada, ou a cidade, ou o mosteiro com menor pontos, que lhe dê menos pontos, e ganha esses pontos sem tirar o meeple de lá. Por exemplo, se eu tiver 2 cidades e uma delas me permitir ganhar naquele momento 5 pontos e outra me permitir ganhar 10, eu não vou ganhar os 10 pontos, vou ganhar 5, porque é a estrada que dê menor, a cidade neste caso, que dê menor pontos. Se eu, entre 5 e ganhar 2, claro que eu vou optar sempre ganhar 5, porque vou ganhar mais pontos. Por isso, estas permitem ao jogador ganhar pontos por cada um destes elementos, sem tirar o meeple de lá. Depois, para além destas 3, vocês têm esta aqui, que é muito simples, permite ao jogador ir buscar mais uma carta, mais um tile, digamos assim, percebe-se bastante bem, é mais uma oportunidade de colocar um tile, colocar um seguidor e quem sabe vir a ganhar pontos, por isso é um elemento. Claro que o jogador pode não querer ir buscar o tile e ganha então 2 pontos, porque estes 2, para todas estas peças, funciona da mesma maneira. Tem também, este aqui é um outro, que lhe permite ganhar a um jogador, por exemplo, que lhe calha esta, todos os cavaleiros que ele tenha na cidade, que ele tenha como seguidor numa cidade, ele ganha 2 pontos, neste caso, por cada um desses cavaleiros. Se eu tiver uma grande cidade, tenha lá 2, 3 ou 4, eu vou buscar 2 pontos por cada cavaleiro que tenha. Também. É a mesma circunstância, por isso que há 2 pontos de vitória por cada cavaleiro que se tenha na cidade. Ou então 2 pontos se este valor aqui não existir, ou se for um valor nulo. Depois, uma outra peça que existe aqui é esta. É a mesma coisa que há poucas outras, tem a ver com os camponeses. Se eu tiver camponeses em terrenos, eu vou ganhar também 2 pontos por cada camponês, também. Mas atenção que não retiro os cavaleiros, tal como nesta, não retiro os camponeses, tal como nesta aqui, não retiramos os cavaleiros, certo? Eles ficam sempre lá. Da mesma forma. E depois temos ainda aqui, vamos falar primeiro aqui esta, cada brasão que eu tenha numa cidade onde tenha um cavaleiro também ganho 2 pontos por cada brasão, vou contar os brasões, se tiver um brasão ganho 2 pontos, se tiver 2 brasões ganho 4 e assim sucessivamente também, e no mínimo ganho sempre 2 por esta peça. E a última peça, que é esta aqui, permite, que é um aspecto muito interessante no jogo, que é, posso retirar um seguidor do campo, num local onde eu tenho, ou seja, eu posso ter um seguidor numa cidade, posso retirá-lo, posso ter numa estrada, posso retirar. Isto pode ser bom, sobretudo, se eu estiver num sítio que o meu adversário tem mais do que eu posso recuperar com esta peça um seguidor, para poder usá-lo mais à frente. Mas também, se eu tiver maioria, se esse seguidor me der pontos, eu posso retirá-lo. Por exemplo, eu podia retirar, mesmo sem ter acabado o mosteiro, por exemplo, eu podia retirar o meu monge do mosteiro e ganhar os pontos que ele me daria. Ou podia tirar de uma cidade e ganhar os pontos que ela me daria na mesma. Por isso pode ser muito interessante para recuperar um meeple, por um lado, e ganhar pontos também. Posso também tirar apenas um meeple sem ganhar pontos, mas a outra opção, como vos disse, é os 2 que aqui vêm, que permite ganhar 2 pontos. Por isso, no fundo, funciona sempre então desta maneira. À medida que o jogo progride, o jogador vai avançando a sua peça, sempre calhar nas casas castanhas, retira, no fundo dos tiles que estão baralhados, retira uma destas peças, revela e, no fundo, realiza a ação que está aqui pendente. Vai acontecer um jogo naturalmente o seguinte, por várias vezes os jogadores vão calhar nestas peças e então por várias vezes eles vão buscando cada uma destas mensagens, que depois por sua vez colocam em baixo, sempre que são usadas, e por isso elas estão constantemente a ser usadas. É no fundo uma extensão que é capaz de acrescentar mais ou menos cerca de 10, 15 minutos a mais no jogo do que para além do tempo normal, que são de cerca de 30, 40 minutos de jogo. Pronto, e é esta a extensão dos mensageiros. Espero que tenham gostado. Continuem depois connosco, nós em breve vamos falar-vos então de mais extensões aqui do jogo Carcassonne. Até breve.